Olá, meu nome é Luiz Otávio Speroto, estou cursando o quarto semestre do curso de Agronomia na Unijuí e fiz esse trabalho sobre o tema de aplicabilidade de correlações canônicas da matéria de pesquisa agronômica e métodos científicos orientada pelo professor Ivan Ricardo Carvalho. Bom, então, introdução. A análise de correlação canônica ela é um procedimento estatístico multivariado que permite identificar as correlações lineares existentes entre dois grupos de variáveis. A análise multivariada ela é um conjunto de técnicas estatísticas que permite a análise e interpretação de conjuntos de dados de natureza quantitativa com um grande número de variáveis de forma simplificada. O advento das técnicas multivariadas se deu pelo avanço tecnológico e uso de computadores para análise estatística, sem os quais não seria possível analisar grande número de variáveis de forma conjunta. À medida que a tecnologia ela continua a se desenvolver e a computação avança, a análise de correlação canônica se tornou mais fácil de usar e sua aplicação se expandiu para diversas outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, além da agronomia, a psicologia, sociologia, engenharia, gestão, biologia, ecologia e meteorologia. Como eu falei, ela é uma ela é uma técnica multivariada de modelagem e estabelecimento de estrutura da correlação entre dois grupos de variáveis por meio da transformação linear em pares de variáveis canônicas, de forma que a correlação entre essas combinações seja máxima. O objetivo do trabalho foi demonstrar a utilidade da análise de correlação canônica como uma técnica estatística multivariada em diversas áreas do conhecimento. Destaque a capacidade da análise de correlação se identificar e quantificar relações complexas entre múltiplos conjuntos de variáveis e fornecer alguns exemplos específicos de como ela pode ser utilizada para melhorar a compreensão e a tomada de algumas decisões. Bom, então, a importância agronômica. Normalmente, na agricultura, ela é crucial para entender as relações complexas entre diferentes fatores, como, por exemplo, tipo de solo, práticas de cultivo, clima e características genéticas da planta. Ela pode ser utilizada para analisar várias variáveis ao mesmo tempo, identificando interações complicadas e relações não lineares, o que é essencial para uma agricultura mais sustentável. E, além disso, a tecnologia ela ajuda a melhorar a gestão agrícola. Ela permite ajustes nas práticas de cultivo e fertilização com base em informações precisas. E também facilita a análise de experimentos agrícolas complexos, contribuindo para identificar fatores relacionados ao desempenho das culturas e aprimorando a interpretação dos resultados experimentais. Onde usar? Normalmente, é usado para prever os resultados de um indicador com base em um conjunto de variáveis, de outro conjunto de variáveis. A análise de correlação canônica ela é uma técnica estatística multivariada, adequada e útil em muitas situações. Nas situações que ela pode ser usada, incluem na agronomia e na agricultura, por exemplo, para compreender como vários fatores, tais como propriedades do solo, práticas de gestão e condições climáticas afetam o desempenho das culturas, que pode ajudar a otimizar a gestão agrícola e aumentar rendimentos. Nas ciências sociais, ela pode ser usada para estudar relações entre variáveis complexas, como traços de personalidade e comportamento, fatores socioeconômicos e resultados sociais. Na engenharia e tecnologia, ela pode ajudar a entender como diferentes variáveis afetam o desempenho de sistemas complexos. Isto é particularmente útil para projeto e otimização de sistema. Na gestão de negócios, ela pode ser usada para compreender as relações entre vários indicadores de desempenho em uma organização. Por exemplo, ela pode ser utilizada para compreender como a satisfação do cliente se relaciona com a eficiência operacional. Na biologia e ecologia, ela pode ser usada para estudar como as variáveis ambientais afetam a distribuição e o comportamento das espécies, ou como as características genéticas de um organismo estão relacionadas com o seu ambiente, ao ambiente. Na meteorologia e ciências ambientais, ela pode ser utilizada para compreender a interação entre as variáveis meteorológicas e os seus efeitos no ambiente, tais como a forma como o clima afeta as condições ambientais. Em qualquer situação que você tenha vários conjuntos de variáveis,
Basicamente, se você estiver lidando com vários conjuntos de variáveis e quiser entender as relações entre elas, a análise de correlação canônica pode ser uma ferramenta útil. Bom, vantagens e desvantagens da análise de correlação. Começando pelas vantagens, ela revela relações complexas, ela é eficaz na identificação e exploração de relações complexas entre dois conjuntos de variáveis. Isso é especialmente útil ao lidar com dados multidimensionais. Redução de dimensionalidade, reduz o tamanho dos dados, converte algumas variáveis em função padrão, o que simplifica a análise e interpretação de resultados. Quantificando a força das relações, a análise de correlação canônica ela fornece coeficientes normativos que indicam a força e a direção da relação entre dois conjuntos de variáveis, permitindo uma compreensão mais profunda das associações. Seleções de variáveis relevantes, ela ajuda a identificar as variáveis mais relevantes, que contribuem significativamente para a relação entre dois conjuntos de dados, muito útil para simplificar o modelo e poupar recursos. No teste de hipóteses, ela pode ser realizada para avaliar a significância estratégica das relações entre conjunto de variáveis, o que é importante na pesquisa científica, e ela apoia a tomada de decisões informadas. A análise de correlação padrão ela ajuda a tomar decisões informadas com base em dados complexos, especialmente em campos interdisciplinares. Bom, algumas desvantagens, ela tem hipóteses complexas, a análise de correlação canônica clássica, no caso, né, pressupõe que a relação entre as variáveis é linear e que os dados seguem uma distribuição normal, o que pode não ser apropriado em alguns casos. Sensibilidades valor discrepantes, a presença de valor discrepante nos dados ela pode distorcer os resultados da análise de correlação normal. Interpretação complexa, a interpretação de funções canônicas e coeficientes canônicos pode ser difícil, especialmente quando muitas variáveis estão envolvidas. Ela requer uma grande amostra. Para obter resultados robustos, é melhor ter uma amostra relativamente grande, o que pode ser difícil em algumas áreas de investigação. Ela é limitada a dois conjuntos de variáveis. Ela é projetada para comparar apenas dois conjuntos de variáveis, que pode ser limitado quando há mais de dois, que pode ser uma limitação em algumas aplicações, e não estabelece casualidade. Ela identifica associações entre variáveis, mas não estabelece relação de causa e efeito. E a análise, como eu falei antes, ela é uma técnica estatística valiosa para analisar as relações complexas entre variáveis, mas ela requer uma consideração cuidadosa dos seus pressupostos e uma interpretação cuidadosa das variáveis. A escolha pela utilização da análise de correlação padrão deve ser feita com base na natureza dos dados e no objetivo da pesquisa. Bom, o método então. A análise de correlação canônica, que nem eu falei anteriormente, ela busca identificar e quantificar a associação entre dois conjuntos de variáveis e terei que ter pré-definido por conhecimento prévio do condutor da pesquisa quais serão as variáveis a serem adotadas. Desenvolve-se uma combinação linear das variáveis em cada um dos grupos e as duas matrizes de dados devem ser quantitativas e é assumida a premissa de multinormalidade. O objetivo geral é a simplificação dos dados. Então, assim como na análise de componentes e na análise fatorial, você irá ter uma redução dimensional. Descrevem os dados em um número muito menor de variáveis, apontando quais as variáveis originais são as mais importantes. E outro objetivo é a associação entre essas combinações dos dois grupos de variáveis. Encontrar combinações lineares que expressem bem as correlações entre dois conjuntos de variáveis. Observações para o uso da técnica. Verificar se a correlação canônica é grande o suficiente para fazer a análise de coeficiente. No caso, analisar a proporção da variância. Se for pequena, reduzir o número de variáveis do modelo. E se a amostra for grande, é interessante dividi-la, rodar uma análise canônica em ambas as partes e comparar os resultados para verificar se não são similares. Quando usar? Normalmente se usa quando a preocupação principal é tratar a correlação entre dois conjuntos de variáveis, que a princípio parecem ser moderadamente correlacionadas. Portanto, não faz sentido tratá-las separadamente, ignorando a interdependência entre eles.
Ela é geralmente utilizada para prever o resultado do indicador baseado em um conjunto de variáveis a partir de outro conjunto de variáveis. Um exemplo, então, como tem na imagem ali, foi pego numa empresa, foi avaliado 50 vendedores por dois conjuntos de variáveis, um relacionado ao desempenho do trabalho e outro desempenho psicológico. Então vemos que existe uma relação entre esses dois. O desempenho psicológico faz levar a um bom desempenho no trabalho. As medidas de desempenho de trabalho que foram coletadas foram crescimento de vendas, vendas rentáveis e novas contas. E a parte de desempenho psicológico, as variáveis foram criatividade, raciocínio e matemática. Então, eu vou definir o primeiro conjunto de variáveis e o segundo, cada um com 3 variáveis, e a ideia vai ser de modo que eu faça como se fosse duas análises de componentes principais. Eu reduzo os dois dados e vejo a relação entre as duas combinações. Outro exemplo, você quer entender a associação entre as notas que alunos tiraram no vestibular e as notas dos alunos depois no primeiro semestre da faculdade. Então, você quer resumir a informação das notas no vestibular e resumir a informação das notas no primeiro semestre da faculdade e saber se existe uma associação forte, uma associação fraca ou linear entre esses dois conjuntos de dados. Outro exemplo, num processo seletivo numa empresa, você tem um questionário que você aplica e depois você tem medidas de produtividade, médias de produtividade, já dentro da empresa, e você quer saber se existe uma associação linear forte entre as notas que os candidatos tiraram na prova de seleção e na produtividade depois que eles foram contratados. Então, esse é um outro exemplo que também a gente poderia usar a análise de correlação canônica. Na conclusão, então, concluindo, a análise de correlação ela é uma valiosa técnica estatística multivariada que nos permite explorar relações complexas em dois conjuntos de variáveis. Usando essa técnica, nós podemos identificar conexões ocultas, quantificar a força dessas relações e compreender as nuances ocultas em nossos dados. Ela é amplamente aplicada devido à sua capacidade de estudar relações complexas entre múltiplos conjuntos de variáveis, e ela desempenha um papel fundamental na compreensão dos fatores que influenciam o desempenho. Por exemplo, na agronomia das culturas, permitindo a tomada de decisão mais informada e estratégica. Concluímos que a aplicação da análise de correlação canônica ela está em áreas que vão desde ciências sociais, psicologia, até biologia e economia, e vemos o quão valiosa essa técnica é na identificação de modelos multidimensionais, na seleção de variáveis relevantes, no teste de hipótese e, em última análise, na tomada de decisões informadas com base em dados complexos. Então, esse foi o meu trabalho. Muito obrigado pela atenção.